Olá pessoal, bom dia, Pastor José de Souza. Queria fazer aqui um breve comentário sobre a teologia de Karl Barth. Recentemente lendo a obra Römerbrief, que é Carta aos Romanos de Karl Barth. A impressão que fica do livro a respeito do Karl Barth é que a teologia de Karl Barth ela é baseada no modo fidem, que quer dizer fé, mas Karl Barth ele parte de um pressuposto tardio, uma vez que ele vem da escola de teólogos liberais, não é? Os seus mestres eram teólogos liberais, inclusive alguns até colocam ele entre os teólogos liberais por conta desse aprendizado que ele teve antecedente dos seus mestres. Mas Karl Barth, após a Primeira Guerra, ele percebe que os seus mestres eles se afastaram do ideal bíblico quando lhes expusera a teologia que lhes era característica, né, do liberalismo teológico. Né? Porque quando a gente fala em liberalismo teológico, a primeira imagem parece que são pessoas que são libertinas, né, enquanto teólogos. E, na verdade, o liberalismo teológico tem a ver com o modo de interpretar a Bíblia versus teologia, ou pela teologia, de um modo livre, de um modo libertário. Porque a teologia, até então, até os teólogos liberais, ela tinha sido condicionada na Idade Média pela Igreja Católica, e após isso veio a Reforma Protestante. Então, esses teólogos liberais estavam se propondo a dar uma interpretação teológica de cunho livre, sem que a Igreja Católica estivesse com isso relacionada e sem que o viés protestante dominasse. Então eles tinham segundo eles, liberdade para interpretar teologicamente a Bíblia. Daí vem Karl Barth e percebe que a liberdade que eles usaram foi uma liberdade baseada na retórica e também dentro do pensamento antigo, que é, na verdade, a dialética antiga. E a dialética ela assumiu o modo histórico prático para poder, a partir daí, interpretar essa teologia. E nesse modo de interpretação, né, chamado histórico crítico, o modo histórico crítico ele parte de algumas premissas perigosas. Uma das quais diz que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, mas ela sim contém a palavra de Deus. Os teólogos liberais diziam que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é, na verdade, um monte de palha com alguns grãos preciosos. Eles teriam que tirar a palha para procurar nesse palheiro, como procura-se por uma agulha, para achar um ou outro grão precioso. Então eles diziam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então eles não davam crédito à Bíblia como se dá hoje na teologia que nós estudamos. A Bíblia ela é a palavra de Deus, para nós, inclusive inerrante, mas para eles não. Eles diziam que tinham muito problema, então eles queriam estar tirando o joio do trigo, segundo eles. Só que partiram desse método de interpretação histórico-crítico que só acredita no que é provado racionalmente. O modo histórico-crítico é muito associado às buscas da arqueologia. Aquilo que se pode provar cientificamente, eles têm como base. Mas o que não se pode provar cientificamente, então esse modo histórico-crítico já rejeita, tá bom? Então o que acontece? Karl Barth percebe isso e toma uma decisão importante. Ele aceita que Jesus é o Cristo, mas ele só aceita que Jesus é o Cristo quando ele é investido por Deus dessa missão. Ele, por exemplo, não crê que Jesus é o Cristo ad nascimento,
viu? Desde o momento virginal, quando Jesus nasce de Maria, para ele é uma criança comum. E só a partir do momento em que ele toma a responsabilidade de atuar como o Salvador do mundo, no seu batismo e a posteriori, nos seus 3 anos de trabalho terreno, é que ele é o Cristo. Então, para Calbart e ainda para alguns teólogos liberais, Jesus só é o Cristo a partir do momento em que ele faz a missão de Deus. Mas era um homem comum, com bons princípios. Eles, na verdade, olham para Jesus de modo parcial. Eles dizem que o que tinha de divino em Jesus era a missão que ele tinha, mas Jesus não era divino. Então, observe os perigos que nós temos na hora de pegarmos essas teologias para que nós possamos nos debruçar sobre ela, olhar com carinho, para até comparar com as nossas teologias contemporâneas. É muito bom, é sempre bom a gente fazer uma boa apologética. Então, para que se faça isso, é preciso conhecer o pensamento daquele teólogo. E assim é Calbart. Ele pega essa cristologia de Calbart, ela é uma cristologia pela metade, onde Cristo é meio Deus, no sentido da missão que ele tem, mas ele é totalmente homem porque nasceu de uma mulher. Para Calbart, Cristo ainda é o filho de José, e não alguém gerado pelo Espírito Santo. Então, eu queria deixar aqui essa reflexão, vale a pena você ler, mas você pode ler já de uma forma mais tranquila, tendo essas nuances, as vistas a isso, na verdade, desse tipo de comportamento em Calbart. Você também pode perceber que os professores deles ainda eram piores. Então, Calbart ele traz de volta para a Bíblia o foco teológico, ainda que pela metade, ainda que faltando algo. E isso de Calbart. Nós temos os contemporâneos dele, como Emil Brummer, temos Paul Tillich, e eles tinham todos esses pressupostos. E você percebe que eles teologaram, fizeram teologia a partir dos que lhe for ensinado. Mas em determinado momento, eles abrem mão desses pressupostos para criar uma identidade própria dentro do seu viés teológico, não com aquilo que os seus professores lhe passaram, mas com o entendimento que eles tiveram a partir da sua vivência, da sua experiência com o próprio Deus e com a espiritualidade. Então se percebe que a teologia prática acabou aflorando e crescendo a partir deles, mesmo que eles não perceberam-se disso. Então fica essa dica aí para você que vai ler Calbart, que já leu aí a Römerbrief, que é a carta dele aos Romanos, e você fica então com esse viés, com esse escopo aí para você poder olhar Calbart dentro dessa visão limitada que ele tem. Ele tem essa limitação, ele faz todo esse trabalho limitado por uma cristologia parcial, viu? Então que Deus abençoe você, espero que vocês gostem aí do vídeo. Fica aqui a nossa opinião sobre o Calbart, tá bom, pessoal?